que tentava papear. E era reprimido brutalmente pela família, era tido como um cara esquisito. É uma classe que vai pra clube, que usa roupa de marca pra caramba. E eu fui numa angústia, tentando me enquadrar para não ferir a família. Eu tinha pais bem intolerantes, né? Para ter uma ideia, minha mãe está com 93 anos e vota em Jair Bolsonaro. Não sei se alguém conhece esses crescentes. Eles esperavam muito de mim, que eu fosse uma grande coisa qualquer. E eu não queria ser grande coisa nenhuma. Eu não queria nem fazer faculdade. Mas, por respeito, por consideração, por amor aos meus pais, eu tentei me enquadrar de diversas maneiras. Eu fiz o concurso Banco do Brasil. Em 10 meses eu estava ficando doido, pedi demissão. Primeira vez que me chamaram de maluco. Quando eu saí do Banco do Brasil, a família ficou me cobrando, eu tinha 15 anos. A família ficou me cobrando uma decisão para o resto da vida. Escolher uma carreira. E eu não queria escolher nenhuma. Não tinha nenhuma que me agradasse. Eu queria entender para que serve a vida. Mas como tinha que escolher uma carreira, eu escolhi a que estava mais fácil. Meu pai era militar. Eu estudei no colégio militar, falei, pô, ser militar é fácil. Eu não sabia que tinha que abrir mão da consciência para ser militar. Quando eu descobri, pedi desligamento e saí. Foi uma hecatombe geral na minha família. Meus pais ficaram muito magoados comigo. E aí, pela primeira vez, me colocaram num cursinho pré-vestibular, muito barato, onde eu convivi com gente que estava saindo da escola pública. Gente que estava se esforçando para pagar o cursinho, para tentar fazer vestibular e passar. Foi a primeira vez que eu dei de cara com a sabotagem da educação. Porque os caras não sabiam nada, nada. Eu fazia cálculos de física levando em conta o atrito do ar. Os caras não sabiam uma fórmula comum de mecânica. Eu dizia que eles não sabiam porque tinham vagabundado, porque tinham fumado maconha, tinham matado aula. Eles diziam que não ensinavam aquilo na escola pública. E um dia o cara me trouxe uma prova do 3º ano na escola pública. À primeira vista eu achei que era brincadeira, que não podia ser uma prova, era superficial demais. Depois eu comecei a perceber que existe uma sabotagem na escola pública, porque é preciso manter o povo ignorante. Quando eu cheguei na faculdade, que eu vi os revolucionários falando das injustiças sociais, a primeira vez que eu vi a gente discutindo injustiças sociais, eu fiquei encantado por 3 meses. Depois eu vi que eles só debatiam e debatiam e debatiam e debatiam. Tinham o mesmo medo de pobre que tinha na classe de origem. Tinha o mesmo sentimento de superioridade, de que iam guiar, iam ensinar. Também eu achei que ali era só teoria. Eu vou experimentar o que é não ter nada. Eu estava com o couro duro do exército, era mole, pegar carona, dormir no chão, ficar com fome, não era problema nenhum. Fala, mano. Aí peguei uma mochila, botei nas costas, a família fez o favor de romper relações, né? Você para nós é um filho morto, foi uma frase que eu ouvi. Não nos procure em nenhuma condição. A família cortou relação, a família distante cortou relação, os amigos cortaram relação, os conhecidos me evitavam na rua. Eu hoje, olhando de longe, eu vejo que encontrar comigo era muito incômodo. Porque eu estava numa situação que, para todo mundo ali, seria motivo de suicídio, de depressão. E eu estava feliz da vida, dizendo que eu dormia no papelão, naquela construção ali, que para pedir comida eu ia naquele restaurante ali. E os caras olhavam para mim como quem não pode encontrar com isso. Eu me submeto a um monte de coisa para não chegar na situação do que esse cara está. Eu encontro com ele que está feliz da vida. Então as pessoas cortaram relações. Isso me abriu um espaço imenso para eu conhecer novas pessoas, novas mentalidades. Eu não tinha mais para onde voltar. Eu fui sempre em frente. E comecei a conviver com as pessoas mais pobres da sociedade. E comecei a perceber que eram muito mais fortes do que eu pensava. Quando eu cheguei, as primeiras convivências, eu vinha com a ilusão universitária de que eu ia chegar ali ensinando para os ignorantes. Rapidinho eu percebi que o mais ignorante de todos ali era eu, que não sabia sobreviver sem grana. E os caras falam que estavam me ensinando. Eu comecei a perceber o que o Paulo Freire diz: não tem saber mais ou saber menos, tem saberes diferentes. Se eu tive um acesso privilegiado a conhecimentos que são negados à maioria das pessoas, eu tenho obrigação moral com essa maioria das pessoas de passar todo o conhecimento que eu tiver, de graça. É só a pessoa querer. Eu não estou ajudando nem ensinando, eu estou servindo. Eu estou me colocando como igual. Uma conquista muito difícil foi o sentimento da igualdade. A gente é condicionado a sempre se medir como superior ou inferior. Sabe? Se você é superior a alguém em alguma coisa, esse alguém é superior a você em alguma outra coisa. Não existe a superioridade pessoal, social, como é preparada para a gente acreditar. Sabe? Eu fui vendo que a escola que eu estudei, ela tinha qualidade, mas ela era enquadradora. Porque me apresentou a vida como uma arena competitiva, onde todo mundo é inimigo de todo mundo, e a gente tem que estar vencendo o tempo todo. Eu percebi que a minha vida era um inferno só de pensar em vencer os outros. Eu fui atleta desde os 10 anos de idade. Quando eu cheguei no exército, eu quis parar de ser atleta. Porque quando eu ganhava, a tristeza dos que perdiam me incomodava muito. De que vale uma alegria se ela é montada em cima de tristezas? E aí eu falei, não quero mais competir. E comecei a ser perseguido no exército.
Isso me deu muito tempo para reflexão, porque eu fiquei preso direto, não saí mais domingo, feriado, estava preso direto no quartel, eu ficava pensando. Quando eu ficava muito puto, eu ia para a sala de lutas, que eu fazia várias lutas, botava o saco de areia, enchia o saco de porrada, saía tranquilo lá de dentro, mas já pensando que eu não podia ficar no exército. Mas sempre com medo de magoar a família. Fiquei até ficar doente, fiquei cego de um olho, tive um caroço no pescoço, fizeram uma junta médica, ninguém descobriu o que eu tinha. Eu saí 15 dias e fiquei bom. Era para não ficar dentro do exército. Aí saí, daí do cursinho para a faculdade e da faculdade para a rua. Porque a faculdade forma pessoas inseguras. E por serem inseguras, elas têm uma capa de arrogância, uma superioridade que a sociedade impõe. Foi o condicionamento que eu recebi, o condicionamento de ser superior. E foi contra ele que eu me debati, porque eu não sentia nas pessoas que me serviam inferioridade nenhuma. Ao contrário, eu sentia uma curiosidade muito grande, porque eles tinham um olhar diferente, uma espontaneidade muito maior, um jeito de falar muito mais claro. Era muito mais sentimento do que pensamento, muito mais sentimento do que a razão. E eu comecei a perceber que a sociedade colocou no patamar mais elevado de importância a razão. E é por isso que essa estrutura se explica. A razão comanda tudo, a razão explica tudo. Quando eu botei o sentimento em primeiro plano, primeiro, eu não quero mais vencer na vida, eu quero viver. Eu quero ser melhor do que ninguém. Isso de querer ser melhor do que os outros é um inferno, eu não quero inferno na minha vida. Eu comecei a reparar que as pessoas se relacionam sempre com base nesses condicionamentos, assim como tem o de superioridade, tem o de inferioridade. O cara me pergunta se eu tenho curso superior, eu não tenho, né? Eu entrei na faculdade e não terminei. Mas para isso ele vai se colocar abaixo de mim. Porque ele não tem o curso superior. Ele não se vê como uma vítima de crime de Estado. Uma pessoa que está na rua não é um morador de rua, é um desabrigado do Estado. Está na Constituição do Estado que ele tem que garantir alimentação, moradia, instrução de qualidade, informação decente para todo mundo. Atendimento médico não é preciso. Está na Constituição, o Estado não cumpre. Não cumpre por quê? Porque ele está sequestrado por poderes econômicos, são bancos e empresas. É isso que ele está chamando de corporatocracia. Cadê? Aqui tem um livro muito interessante a esse respeito, escrito por um cara que era alto executivo de várias multinacionais, chamado John Perkins. O livro se chama Confissões de um Assassino Econômico. Ele, durante a vida profissional dele, ele tomou consciência que ele estava indo matar os países, criando dívidas impagáveis para dar direito às entidades financeiras de entrar na política pública do Estado e determinar quais são as políticas públicas. É isso que a gente vive aqui hoje. A educação pública é uma merda, não é por incompetência, muito menos por descaso. É uma estratégia de manutenção da ignorância para facilitar a dominação. Se o povo é instruído de fato, essa estrutura social não se sustenta. É preciso ter gente ignorante para fazer o serviço pesado, que é a grande maioria dos serviços, são a base da sociedade. Numa certa altura eu percebi que tudo na sociedade, quem faz, é gente pobre. Todo mundo hoje aqui comeu. A comida foi plantada, colhida, carregada e talvez preparada por mãos pobres. Todo mundo aqui está vestido. Todas as roupas foram cortadas e costuradas por mãos pobres. Esse cimento que todo mundo está sentado, mão pobre que botou. A universidade está construída, mão pobre que construiu. Ela está em condição de uso porque mão pobre faz a manutenção, mão pobre tira o lixo. Os pobres fazem tudo, absolutamente tudo na sociedade. E são enganados, sabotados, traídos, vítimas de crimes contra a Constituição e ainda perseguidos quando se rebelam, quando vão se manifestar. O sistema de segurança é treinado para ter ódio de pobre. Eu estava no exército, em 77, eu ouvi uma instrução que o tenente deu falando: o povo é uma massa amorfa e acéfala que precisa ser muito bem controlada para não se tornar perigosa. Essa instrução foi o primeiro passo para eu sair do exército. O exército não é isso que meu pai dizia, que era proteção da população. O cara mais forte jamais agride um cara mais fraco. Um cara armado jamais aponta arma para o cara desarmado. A gente olha a atuação das forças de segurança e a gente vê que não é nada disso. Quando a gente entra lá, é como se ouvisse assim: aqui para você ser bom, você tem que ser ruim, você tem que ser perverso, você tem que espancar quem quer que seja sob comando. Ou seja, você tem que perder a sua humanidade. E o trabalho de instrução das forças de segurança é feito com psicologia do inconsciente para desconstruir a sensibilidade e tornar o cara capaz de fazer qualquer barbaridade sem ter problema de consciência, para não dar trabalho no departamento de psicologia. Eu estou vendo a sociedade assim, eu não posso aderir a nenhum desses valores. Eu vou escolher os meus valores. Eu percebi que dentro de mim estavam todos os valores. Tem gente que fala assim para mim: pô, então qual é a solução? Eu digo: não tem solução, tem caminho.
E o caminho não começa quando a gente nasceu, quando a gente nasce, não. Ele já vem de milênios, já vem de milhões de anos. E não termina quando a gente morre, ele continua. A gente entra num mundo em mutação constante. Não dá para ficar esperando uma mudança, está acontecendo mudança o tempo todo, é permanente. E a gente está cheio de condicionamentos dentro da gente, desde pequenininho. Por exemplo, o ser humano ele gosta de aprender, ele adora aprender. A criança pequenininha, você tem que tomar cuidado para ela não se machucar, que ela mete a mão no que ela quer ver, põe na boca, esfrega no olho, engole se for o caso. O ser humano gosta de aprender, mas aí pega a criança com 7 anos e enfia dentro de uma escola. Primeira coisa que vão dizer para ela, você não vai se divertir aqui aprendendo, se divertir é na hora do recreio. Aqui a parada é séria, você vai se esforçar e é um sacrifício. Já está preparando a criança para quando ser adulto, vai encarar o trabalho, por exemplo, como sacrifício. Não vai pensar em ter prazer no trabalho. O trabalho é um sacrifício e você tem que deixar de viver, deixar para viver nas horas vagas. É fim de semana, é feriado, é férias. No dia comum é sacrifício, é desprazer. Não é à toa que todo mundo adora uma sexta-feira e odeia uma segunda-feira. Por quê? Porque trabalha no que odeia. Trabalha no que detesta. A gente não pode aceitar um trabalho que a gente detesta. Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, tudo bem, eu não enchi o rabo de grana. Eu vivo com dificuldades materiais e muitas, mas sem problema. As dificuldades internas acabaram. É um trabalho que eu adoro, faz pessoas refletirem. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Eu trabalho em qualquer situação, fim de semana, feriado, nunca tirei férias na vida. É um trabalho que eu adoro, não vou me aposentar nunca. Quero trabalhar até o último dia da minha vida. Por quê? Porque eu gosto do meu trabalho. Meu trabalho e minha vida é a mesma coisa. Eu estou no bar, eu estou bêbado, eu estou trabalhando. Qualquer hora eu puxo um caderno, escrevo uma frase, faço um esboço. Eu estou pronto para trabalhar. Porque o meu trabalho me satisfaz. A gente não pode aceitar um trabalho odioso. Mas a sociedade exige que a gente encare o trabalho odioso como natural. E é mentira. É mais uma mentira. É mentira que o mundo é uma arena competitiva. É mentira.